Paz pessoal, tô passando aqui antes do podcast, só para avisar para vocês que a gente teve um probleminha com o áudio do nosso convidado. Em alguns momentos vocês vão perceber uns cortezinhos na voz dele, mas isso não afetou o entendimento geral do podcast, tá bom? Vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá ouvindo o Movecast? Eu sou o Kennedy e Jesus não cobrava cachê. Meu nome é Davi e esse episódio tem sabor de mel. Eu sou o Ari, é muito prazer estar aqui com vocês e nós acreditamos que há uma necessidade de existir uma adoração além do tempo. Bom, o nosso podcast de hoje, a gente vai estar conversando um pouco sobre o mundo gospel, né? O mundo gospel, se é show, se é púlpito, o que está acontecendo nesse mundo gospel de hoje em dia. E pra gente poder conversar com uma pessoa bem show de bola sobre esse assunto, a gente tem hoje um convidado ilustre, um convidado internacional, que tá trazendo, internacional, um convidado aí para trazer um brilho pro nosso podcast, que é o Ari. Vou dar uma liberdade aí para ele estar se apresentando pra gente conhecer ele. E aí, Ari, tudo certo? Opa! Bom, eu sou o Ari, eu sou ministro de louvor, sou jovem casado e hoje eu sou ministro na Assembleia de Deus do Centro de Criciúma, né? Eu já atuo lá como ministro de louvor, sirvo a igreja no meio do louvor. Show de bola! Então, esse aí é o Ari, né? A gente convidou ele pra gente ter essa conversa aqui, esse bate-papo. Então hoje a gente vai querer usar bastante o conhecimento do Ari aí a respeito dessa situação. E a gente vai começar aqui por tratativas, né? A gente tem alguns tópicos aqui na nossa pauta. E o primeiro tópico que a gente já quer abordar em relação a esse mundo gospel de se é show, se é palco, é justamente a tratativa do púlpito como um palco, né? Afinal, o culto, ele é um show ou ele não é? Por que não é? O que tu tem pra dizer pra gente a respeito disso, Ari? Então, primeiro, a questão de ministração sempre vai envolver o do Espírito Santo. A partir do momento que o que eu fizer para Deus só envolver a minha performance e o meu olhar pessoal e não espiritual, não passa de uma simples apresentação e de um show. Eu preciso ser direcionado por Deus. Como, por exemplo, a escolha do repertório. Como, por exemplo, assim, aproveitando a deixa, eu fui ministrar na semana passada num determinado culto de jovens e os irmãos pediram para mim o repertório, coisa essa que é bem aceitável, para que a igreja louvasse junto. Eu passei um repertório para os irmãos, eu acho correto isso. Aí é que é o cerne da questão, né? Por mais que eu passe um repertório, por mais que eu procurei direcionamento da parte do Espírito de Deus para estar nos guiando em adoração, só que eu cheguei lá, eu estava cantando o que estava no repertório, no momento que eu estava sendo movido por Deus a ministrar coisas que não estavam naquele repertório que eu passei para os irmãos. Então, isso é a questão de ser dependente do Espírito de Deus e não do meu simples ponto de vista. Porque se Deus quiser mudar em determinado momento, alguma coisa ou outra, Ele tem a liberdade. Eu tenho a questão do preparo, que é uma parte essencial do homem em si, porém o direcionamento tem que vir sempre do Todo-Poderoso. Essa questão justamente de performance, né? Do repertório em si, é normal, cara. Infelizmente, né? É normal a gente ver muito hoje em dia essa questão daqueles ministros de louvor, aquelas ministrações aonde tem um repertório, e o repertório ele é um playback, cara. Ele tem um minuto específico para começar e acabar a música. E a adoração em si é aquela liberdade do Espírito Santo de mover, de moldar, de mudar aquele clima
acaba ficando escondida, acaba não dando liberdade pro Espírito Santo, né? E, cara, isso é muito importante, ter essa liberdade, dar ao Espírito Santo a liberdade de fazer um mover no meio. E isso, cara, é papel do ministro de louvor. É responsabilidade do ministro de louvor fazer com que a igreja adore. Se ele está à frente de alguma coisa, ele tem que conduzir as pessoas a chegar àquele ponto de adoração, né? E não simplesmente pegar e fazer um repertório ali seguidinho, dos minutinhos específicos, do jeito certo. Tem que dar liberdade, cara. Tem que deixar o Espírito Santo agir do jeito que ele quer, né? Sim. Ô, Ari. Opa. Posso te cortar aí? Pode. Lá vai o Faustão, mano, lá vai o Faustão. Mano, só pra gente entender realmente essa questão, né? A gente tá conversando até agora aqui sobre essa questão, né? De repertório e tudo mais, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. E isso tudo tem muita relação com a questão do culto, né? Porque Sim. Isso é totalmente ligado ao culto, né? Essa questão de tu realmente respeitar o repertório seria muito na questão do show, né? Porque, assim, eu queria que tu falasse pra gente, digamos assim, é resumido, obviamente, Sim. Mas fazer só essa questão da diferenciação do culto e show. Porque o que a gente observa hoje, muito do que a gente vê hoje, de pessoas cantando e, digamos assim, louvando, entre aspas, em shows que não são no ambiente de igreja, eles tentam levar aquilo no sentido mais artístico possível, só porque quando tá no palco, digamos assim, querem levar aquilo como culto, sendo que toda a estrutura é montada por um show, né? Tudo aquilo é analisado como um show, mas quando eles estão lá, estão tratando aquilo como um culto, só porque é totalmente diferente, né? Existe um ambiente de culto e um ambiente, o show, digamos assim, artístico, né? Se puder só para explicar pra gente, assim, qual é a diferenciação entre o culto e show, e se isso tem alguma relação, e se não tem relação, por quê? Perfeito. Então, assim, bom, isso vai além da estrutura física. Seria bastante errôneo nós acreditarmos que sempre será show por ser fora da igreja e sempre será culto Sim. por ser dentro. Então, tudo vai envolver a parte organizacional no que tange ao propósito em si, do que está sendo feito, e de uma forma inevitável está muito correlacionado com o que é feito, a mensagem que é passada. Assim, a ideia do gospel, né? Bom, isso é um estrangeirismo, é uma palavra em inglês que nós adaptamos no nosso português. O gospel tem a ver com evangelho, nada mais é do que evangelho. Só porque hoje o gospel se tornou um simples mercado. Aí é que está o problema. Quando eu dou ênfase à minha parte artística, acima do meu propósito como ministro, eu estou fazendo show. Eu não estou sendo ministro de Deus. Então é uma linha muito tênue, porque há quem diga que o fato de nós sermos ministros, nós não podemos nos preocupar com o crescimento daquilo que nós fazemos para Deus. Bom, eu sou ministro, eu tenho que... Bom, hoje eu canto, no caso, então eu tenho que dar o meu melhor a Deus, isso é fato. Porém, as técnicas vocais não podem ser como é que eu posso falar? As técnicas vocais não podem ser o meu foco. As técnicas vocais têm a ver com performance, né? Porém, o meu foco tem que ser me encher a tal ponto da presença de Deus que o que eu vou fazer vai ter excelência. Agora, quando eu faço essa inversão de papéis, coloco a performance, a apresentação acima do que eu estou passando pro povo, aí já é um show. Uhum. Aí não tem nada a ver com a ministração de louvor. Porque assim, é uma linha muito tênue, porque as pessoas se confundem muito. Cara, o fato das pessoas chorarem quando alguém está louvando, cara, nem sempre é porque a pessoa está sentindo a presença de Deus. É porque a pessoa pode ser emotiva. Pô, quantas vezes... Bom, vou dar um exemplo. Às vezes a menina foi no show do Zezé de Camargo e Luciano. Aí ela estava chorando por emoção. Então, não pode ser... As lágrimas não podem servir como parâmetro de uau, Deus está aprovando. Não.
Aí é que tá. Eu não conseguiria responder a pergunta do Davi sem dizer o que eu vou falar agora. Eis a questão. Eu sou ministro de Deus ou ministro do povo? Porque assim, se eu for sensível à voz do Senhor, eu terei a responsabilidade de levar a igreja a adorar a Deus. E acima de tudo, eu vou ter que trazer aquilo que Deus quer ouvir, não aquilo que a multidão quer ouvir. Sim. Porque outra coisa que o pessoal está se confundindo. Bom, cantar alguma música conhecida é sinal de que Deus está recebendo adoração porque todo mundo está cantando junto. Será? Entende? Então são essas questões todas. Então, querendo ou não, pode ficar mais na parte da performance e perder o foco primordial, que é adorar a Deus. Então, todas as vezes que a performance está acima do propósito, é um show. Cara, essa questão que tu falou ali do ministro do povo ou ministro de Deus é interessante. Por quê? Porque liga muito a questão do lado artístico, né? Sim. Porque, por exemplo, quando é montada uma estrutura de show, obviamente que aquele que contrata, seja secular, seja algum pastor, algum líder de alguma igreja local, ou seja até, sei lá, prefeitura, enfim, qualquer coisa. Sim. Quando contrata um artista, automaticamente se ele está contratando, é porque ele está contratando o serviço da pessoa, e automaticamente a pessoa ela vai ter que, de alguma maneira, corresponder àquilo que ele está pedindo. Sim. E obedecer àquilo que ele vai requerer da pessoa. Sim. Então, automaticamente, se eu estou te contratando, significa que eu estou te pagando. Se eu estou te pagando, tem que corresponder àquilo que eu quero, né? Sim. Então, entra nessa questão, né? Sim. Porque, como eu te falei no começo, às vezes, por exemplo, show. Enfim, o cara tá fazendo show, só porque na hora de fazer o show, ele trata aquilo como culto. Mas não é culto, porque culto, a gente até tratou num podcast que a gente fez sobre adoração, Sim. que o culto, né, a adoração é a entrega voluntária, é o ato de tu se dobrar perante Deus, né? Sim. É algo voluntário que tu faz. E se eu tô fazendo algo baseado naquilo que a pessoa me passou pra fazer porque ela tá me pagando, então aquilo não é um culto, né? Sim. Eu tô sendo ministro dele, não ministro de Deus. Não tô falando a vontade de Deus, tô falando a vontade dele, né? Sim, entendi, Davi. Porém, também tem aquele caso que eu passo as minhas condições como ministro de louvor. Sim. É o seguinte, você está me contratando para essa estrutura. Eu entendi a tua causa, é uma oportunidade de estar falando do evangelho e tal. Porém, eu sou ministro com essas condições. Bom, eu não vou cantar o que as pessoas querem ouvir. Acima de tudo, eu estou aqui porque eu tenho um direcionamento da parte de Deus. Assim, tem essa separação no que contrata e no que é contratado? Tem. A separação está mais no fato do propósito daquele também que está sendo contratado. Porque assim, Sim. Eu posso me apropriar daquela oportunidade para estar ministrando em nome de Jesus. Porém, dentro dos termos que eu estabelecer. Fora isso, eu não aceito. Aí eu tenho esse poder de escolha. Então, quando eu faço isso, ali já é um pouquinho diferente de estar fazendo alguma coisa só porque a pessoa que está contratando pediu, eu vou fazer tudo que a pessoa quer porque eu estou sendo contratado. Agora, se eu delimitar, se eu me impor, aí o contexto é totalmente diferente. Aí eu vou ser contratado caso eles concordarem com os termos. Se não for aquilo, que Deus abençoe, mas se for, vai ser do jeito que eu fui guiado por Deus a estar fazendo. Então tem essa separação que eu acredito que possa existir. Porque assim, tudo vai sempre depender também da motivação do coração. Claro que tem aquela... Aí já entra a questão do money, né? Do l'argent, do din-din, do jabaculé. Entra nessa... Como é que é em francês? L'argent. Louco. O l'argent eu nunca tinha ouvido esse nome. Catarinense é mascada. Louva a Deus, bom Jesus. Carpinejar. O catarinense é pila. 10 pila. Então, tem essa questão, porque, querendo ou não, bom, como ministro de louvor, claro, ministro de louvor eu vou dizer ministro de Deus, independentemente se eu vou lá para pregar ou para louvar, né, para levar o povo a adorar o Senhor.
Mas o que eu vou fazer com o que eu receber lá, eu vou prestar contas. Eu vou prestar conta. Tudo que aí que tá, querendo ou não, já vai chamar um outro assunto. A questão da remuneração, né? Digamos de passagem. Bom, o obreiro está fazendo a obra voluntária. O Davi, vou dar um exemplo, o Davi mora em Floripa, vai ministrar aqui em Criciúma. Pô, cara, eu tenho que ter bom senso para estar puxando algumas despesas do nosso ministro. Porque assim, se eu não, aí já entra numa questão que muito me preocupa nos nossos dias. A respeito também dos domésticos na fé. O que está acontecendo? Bom, os domésticos de casa, né, no caso. Tem essa questão de eu honrar o Davi que está vindo de Floripa, na maior parte das vezes. Eu vou falar do Kennedy, que é ministro de louvor aí na igreja. Mas só porque, cara, eu nunca ajudei o Kennedy nem para fazer... Deu um problema com a corda do violão. Pô, eu não dou nenhuma oferta simbólica pro Kennedy, que tá todo dia ali na casa do Senhor. Sabe? A honra que eu daria pro Davi, que tá vindo de Floripa, automaticamente teria que ser igual ou similar ao que eu faço, ao que eu faria pelo Kennedy, dentro da casa do Senhor. Porque o Davi não é maior do que o Kennedy, porque tá vindo de longe. Então, tem essa questão também me preocupa muito. E tem a questão de trazer de longe e não dar o respaldo que a pessoa merece. Por mais que a pessoa não cobre, né? não peça uma ajuda de custo absurda, mas eu tenho que ter bom senso porque eu estou chamando o Davi que está vindo de longe. Eu tenho que custear a logística do Davi. Porque se eu não fizer isso, eu estou sendo pior do que um ímpio. Então eu só queria pegar essa deixa aqui para estar falando dessa questão da remuneração também, que é bastante importante. Então vai, além do que, saindo dessa estrutura só de show, todo mundo que chama tem a responsabilidade de estar custeando, ok? E o que é chamado também tem a responsabilidade de administrar bem o que está recebendo em nome de Deus, porque nós vamos prestar conta. Exato, tem essa questão. Ok, você quer falar alguma coisa aí? Senão eu vou falando aqui, eu não paro mais, cara. Não, eu vou falar porque o Davi, ele tem a mania de roubar o microfone pra ele e depois ele não solta mais o microfone. Então eu vou aproveitar que ele me deu essa oportunidade, né, como participante aqui do podcast, pra eu falar um pouquinho também. O que você estava falando ali sobre o contratante e o contratado, né? Cara, isso aí é muito show do que o Ari ele estava falando, que por mais que seja um contrato, o ministro ele pode sim usar aquilo para ministrar realmente algo de Deus, né? E eu acho que vai bem na questão de que a pessoa pode ser contratada, mas ela tem que deixar que o diretor do show seja o Espírito Santo. Perfeito. Por mais que seja um show, é o Espírito Santo que vai guiar. Por mais que seja um contrato, o Espírito Santo que vai guiar aquele evento. Aí sim a gente pode dizer que Jesus está agindo nesse meio. Isso. E daí a questão de remuneração ali, cara, isso aí é uma coisa que pra mim, no meu coração, ele arde muito, mano. Eu não consigo entender o porquê que algumas pessoas que se dizem, né, ministros de louvor, até pregadores aí da palavra, eles cobram algo muito, mas muito, muito além do custo deles para chegar até o evento, né? Por exemplo, a gente uma vez fez um convite para um evento que a gente estava organizando na igreja, e eu achei muito legal do cara que a gente convidou para pregar, que eu perguntei, cara, tu cobra alguma coisa? Que a gente sempre pergunta, né, para saber. Sim. E o cara falou, cara, eu não cobro nada, se tu puder só me ajudar na questão da locomoção ali, né, da gasolina que eu vou gastar, e também, se daí fica a cargo de vocês, se vocês quiserem me dar uma oferta, eu vou aceitar também, mas a ajuda de custo pra mim tá bom. Isso sim, cara, isso sim é o modelo que é legal, que é bem o que o Ari falou. O custo, eu não vejo problema nenhum de ajudar. Se o cara precisa, pô, vai lá, ajuda e paga o custo dele, né? Ele tá se locomovendo até o teu evento, né? Tu pode pagar o custo dele. Mas agora, se o cara pega lá, mora na cidade vizinha, vai gastar R$30 de gasolina pra chegar até o culto, e o cara fala, não, eu cobro R$800 pra ir aí fazer um culto pra ti num sábado,
ou um culto de sábado e domingo, pra mim, daí esse cara aí já tá tratando como uma carreira de trabalho já. Uma carreira de trabalho de mercado mesmo, assim. Só falta pedir pro pastor da igreja assinar a carteira, fichar ele, pra ele ganhar o FGTS também em cima do negócio. Porque ele já não tá mais tratando aquilo como voluntário, como realmente adoração, né? Que é o se entregar voluntariamente. Aí, pra mim, o cara já, vou dizer que já perdeu a moral. Mas essa é a questão, cara. Porque a questão que a gente tá tratando aqui do culto e show é porque isso que tu falou ali em relação a essa questão de autopromoção é porque tem muita gente que encara, digamos assim, não somente, a gente não tá falando somente na questão do louvor, mas pregação e tudo mais, porque o universo gospel, tudo, né? Entre aspas, ele abrange tudo isso, mas é porque tem muita gente que interpreta as funções ministeriais, digamos assim, os chamados ministeriais, porque por mais que a gente diga que louvor é um ministério, o louvor não é um ministério, segundo os ministérios ali, segundo a palavra, o louvor não é um ministério, seria mais tanto uma vocação, né? Mas não tanto um ministério. Mas se a gente observar, é porque tem muita gente, cara, que encara a pregação e o louvor com a questão profissional. Porque, vê se vocês conseguem perceber, principalmente o Ari, mas assim, o Ari, não percebe que talvez tem muita gente que encara o louvor dentro da questão congregacional, igreja local, na forma de show, tipo assim, com tudo aquilo que é relacionado ao show, por exemplo, essa questão que a gente está conversando até agora, questão de contratante, a questão de valor, porque, por exemplo, o que a gente falou ali, a gente convidou tal, e ele foi super tranquilo, falou assim, cara, eu não tenho nada assim que você puder me ajudar no custo, tranquilo. Por quê? Porque ele tinha esse entendimento, né, de que, poxa, eu tô indo lá na igreja pra quê? Pra servir, eu tô com os meus irmãos, então não existe cobrança, cobrar o quê, entendeu? Cobrar pra porque eles me pagariam pelo quê, entendeu? O custo tranquilo, mas quando tem alguém que pede, quando tem alguém que fala, não, eu quero tanto pra estar aí na igreja, eu quero tanto pra fazer tal coisa, encara o chamado ministério como profissão, como show, entendeu? Nessa questão, toma a forma do show e não a forma de culto, não a forma de servo, de irmão, mas muito numa questão profissional. Tu não percebe isso? Tanto que eu percebo, olha, a parte da oferta, né, foi assim, foi um divisor de águas dessa nossa conversa, porque, aproveitando a deixa, Davi, eu concordo muito contigo, porque o que está acontecendo? Por essas questões e outras, tá existindo a profissionalização do ministério. E quando há profissionalização do ministério, há uma grande necessidade de muitos, além de procurarem por afirmação, terem que fazer alguma coisa para gerar um retorno financeiro que melhor atenda às suas demandas e expectativas. Porque a partir do momento que o cara entende o propósito, essa fala é tremenda. Olha, eu preciso de uma ajuda de custo, né? E se os irmãos puderem me abençoar com alguma coisa, se os irmãos quiserem me abençoar, eu aceito. Então, esse irmão também está entendendo que, cara, ele recebeu de graça. Sim. A partir do momento que eu estou precificando algo que foi dado de graça para mim, no que traz a vocação, tem algo de errado. Tem algo de errado. Então, ali eu vejo essa questão da profissionalização do ministério, e por isso é que o gospel tá o que está hoje. Olha, aproveitando a vossa linha de raciocínio, me fez pensar numa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. No meio de um diálogo, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quem é maior no reino dos céus? Talvez, conjectura minha, né, no caso, talvez João diria: não, eu sou maior, porque, nossa, tem coisas que Jesus só conta a mim. Talvez Judas diria: não, eu sou maior, tu não tá vendo que eu tô guardando aqui o din-din, o faz-me rir, o capital, o l'argent.
eu tô aqui como tesoureiro, então eu mereço ser primeiro-ministro lá no céu. Eu sou maior no reino dos céus. Talvez André diria assim, não, cara, eu sou o maior. Porque, não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que chegou até Jesus por intermédio da minha vida, eu que apresentei. Então sou ministro das relações públicas. Eu mereço ser maior no reino dos céus. Talvez Pedro, do seu jeito sanguíneo de ser, sabe, ele diria, não, cara, eu sou o cara que tem um puxado a liderança que eu mereço ser maior no reino dos céus. Talvez Tiago, meu irmão de Jesus, não, peraí, cara, eu vejo Jesus Cristo dormindo no quarto ao lado, a gente tem uma intimidade assim, um nível superior. Então, eu mereço ser maior no reino dos céus. Então, os discípulos, eles tinham as suas crises existenciais, crises internas, que fizeram com que eles fizessem uma pergunta que até então não é errada, mas o que Jesus Cristo bate de frente com eles é com relação à motivação. O primeiro posicionamento de Jesus é, cara, se vocês não se converterem e serem como crianças, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. Pô, cara, olha a resposta de Jesus. Em função das motivações do coração dos seus discípulos. A pergunta é, será que a nossa geração não está tão atraída com relação aos benefícios que o reino pôde trazer para nós aqui na Terra? Será que não se tornou tão atrativo ao ponto do ministério se tornar uma profissão em função do que eles podem ganhar de retorno financeiro? Será que não está tão fácil bancar uma de missionário porque alguém vai pagar as minhas contas? Cara. Será que não está tão fácil eu ter que fazer um curso de música e tal e me apropriar do meu timbre para ter um ministério aberto? Sabe, então são essas perguntas que nós temos que nos fazer. Então, o fato de nós não termos raiz em Deus está destruindo muito a questão do que nós estamos fazendo para o Senhor. Que eu acredito que está correlacionado, porque não é possível. Porque uma pessoa que está profissionalizando o ministério precisa rever as suas raízes em Deus. Por isso que eu não sou contra pessoas que fazem obra voluntária. Não sou contra isso, não sou contra mesmo. Eu acredito que Deus chamou cada um do seu jeito. Porém, eu penso que é uma linha muito tênue, as pessoas têm que tomar cuidado. Porque, cara, falar em nome de Deus, você tem que ter direcionamento de Deus. Quando a pessoa não tem respaldo, a pessoa começa a se tornar fruto do marketing. Pô, cá entre nós, eu sou ministro de louvor e eu trabalho numa agência de marketing. Gente, você pode alavancar o posicionamento digital em 2 toques, ok? Mas a pergunta é, quem está lançando a flecha? É você ou Deus? Porque isso que está acontecendo. Permitam-me dizer, porque tem uma coisa que me queima, tá? Eu sou bastante sincero. Como é que um cara que ainda está sendo escondido por Deus vai me colocar nas redes sociais agendas abertas? Cara, tem a questão do preparo entre a terra prometida, entre a promessa de Deus e a terra prometida, tem um deserto. O problema da nossa geração é que nós estamos sendo seduzidos a transformar pedras em pães. Nossa. Nós estamos querendo transformar pedras em pães. Essa é a questão. Nós estamos queimando largada. Estamos pulando etapas. Gente, Deus não coloca um ministério em evidência sem que antes ele fira o ministro. Deus não usa ninguém sem ferir. Se aconteceu com o Filho de Deus, vai ser diferente de nós? Satanás estava oferecendo, Mateus 4, Satanás estava oferecendo para Jesus algo que já lhe pertencia. Porém, Jesus Cristo não foi tentado a transformar as pedras em pães, porque Jesus sabia que não era o tempo, ele poderia fazer isso. Satanás estava oferecendo o que Jesus Cristo ganhou na cruz, estava oferecendo sem esforço, aí que está o problema. Cara, as pessoas querem uma evidência, as pessoas querem o paraíso sem passar pelo deserto, esquece. Com Deus não é assim que funciona. Deus prova primeiro para depois aprovar. A gente está se aprovando e olhe lá se vai ter provação de Deus, porque a gente não deixa.
Então tem essas questões todas que são preocupantes, tá? Muito preocupantes mesmo. Quem está me lançando? Será que eu sou fruto do marketing ou estou sendo lançado como uma flecha através do Todo-Poderoso? Essa é uma pergunta que merece a nossa reflexão. Sim. A questão de realmente fazer o louvor ali, né? A questão da cobrança, cara. Só falta o cara no final do louvor pegar e falar assim: aí galera, pode dar um like aí, pode dar um curtir, compartilhar com seus amigos, porque é basicamente uma autopromoção, né, cara? Esse tratamento de carreira, o cara tá se autopromovendo, ele tá querendo que ele cresça e o Espírito Santo diminua, né? Ele tá querendo justamente o contrário do que é a essência, cara. E vou falar o seguinte aqui, ó. Quem cobrava moeda era Judas, né? Não era Jesus. Show. Então, Ari, a gente conversou até agora, né, eu, tu e o Kenji aí, sobre essa questão de culto e show, sobre a questão desse mercado gospel de autopromoção. Só porque tem duas coisas muito importantes que eu, pelo menos, entendo, e com certeza vocês também têm essa percepção, de que o mundo gospel, de alguma maneira, e quando eu falo mundo gospel, eu falo na questão de louvor, na questão dessas pregações, né, pregações de autoajuda, teologia da prosperidade, todas essas coisas que desencadearam depois de todo esse pacote de mundo gospel que é o que a gente percebe hoje. Só porque tem uma questão muito interessante, que é a questão da forma de ser evangélico no Brasil, né? O que eu queria te perguntar é como é que o gospel ele tem mudado ou tem moldado a forma de ser evangélico no Brasil, e uma segunda pergunta é como o mundo gospel, como o gospel tem moldado a teologia cristã, né? A partir disso, qual é o teu entendimento em relação a isso? Perfeito. Assim, eu sempre vou associar a parte do que as pessoas veem do gospel com como é feito a questão das ministrações. Porque uma coisa vai estar sempre interligada com a outra. Bom, um dos problemas que eu vejo assim hoje trata-se ao fato de os ministros levarem o louvor só como uma coisa poética, a maior parte dos ministros. Quando, na verdade, precisa ter uma essência na palavra. Assim, se eu toda vez que eu levar a adoração, né, levar o povo a adorar a Deus, eu tenho que ter ciência e consciência daquilo que eu vou estar direcionando eles a adorarem ao Senhor, porque o culto é racional. Então, para começar, a letra do louvor precisa ser bíblica. A minha ministração precisa ser bíblica. Então, quando o louvor é vazio, digamos de passagem, isso vai influenciar na parte final, que é da pessoa que está ouvindo. Então, se não há uma teologia assertiva no louvor que eu estou ministrando, isso faz com que a pessoa que está escutando, por mais que não seja cristã, entenda o evangelho de uma forma errada. Aí quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver na bênção, vai se arrepender. Deus. Tudo isso por quê? Eu vou estar no palco e eles vão estar lá embaixo. Justo, então... O palco já estava presente aí, o show. Isso, então tem essa questão. Justamente por quê? Porque o que está sendo apresentado não condiz com a proposta do próprio evangelho em si. Então isso está mudando a nossa percepção com relação à adoração, ao louvor e ao que o gospel mesmo hoje. Então tem um impacto direto. A partir do momento que o louvor for bíblico, aí a aceitação do que nós pregamos vai ser diferente. Porque nós precisamos entender a respeito daquilo que nós estamos apresentando para as pessoas. Então, para mim, o impacto está mais nisso. Isso está influenciando muito. Então, um louvor que não tem uma teologia assertiva, com certeza vai fazer com que as pessoas entendam mal o evangelho. Eu gosto de uma citação
que diz assim, o servir a Deus de uma forma errada é tão errado quanto não conhecê-lo. Então tem essa questão de apresentar o evangelho de uma forma errada e as pessoas quando começam a ter o contato, infelizmente a referência que elas têm é uma referência vazia. Por ser vazia, elas não entendem o evangelho. Então tem muito impacto. Não sei se consegui atender a tua pergunta à altura. Né? Conseguiu com excelência. Bem melhor que o Davi. Muito melhor que o Davi. Eu preferi muito mais. Acho que o Davi pode sair do podcast. Deus, tô saindo. Ori, tu abordou uma questão aqui, cara, que ela é muito interessante. Que é a questão ali de quando tu é vazio, por tu não conhecer a Deus, tu transmite algo que é totalmente errôneo, que não tem nada a ver com o evangelho. Porque o louvor, além da exaltação a Deus, ele serve muito como propagação de doutrina, né? Porque quando, por exemplo, a gente olha no Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, que os cristãos do primeiro século, os cristãos primitivos, eles cantavam ou salmodiavam, né? Cantavam os salmos. Se a gente lê os salmos, cara, é doutrina pura. A gente vê os salmos falando dos atributos de Deus, falando da soberania de Deus. Então, nada mais é do que uma divulgação, uma propagação da doutrina de Deus, uma propagação de quem Deus é, né? Então, é um pensamento muito errôneo dessa questão de divisão de, por exemplo, quem prega a palavra é que deve estudar a Bíblia. Quem louva deve escrever, simplesmente olhar alguma coisa e escrever assim o que vir na cabeça. Mas não, cara, muito pelo contrário. Aquele que é ministro de louvor, ele deve ter digamos assim, eu não vou apelar dizendo no sentido de que ele deve ser um teólogo, mas ele deve conhecer muito a palavra de Deus. Porque, sabe, quando tu tá escrevendo uma canção, tu tem que entender que o que tu tá escrevendo vai ser cantado. E aquilo que é cantado, para muitas pessoas é tomado como doutrina. É por isso que a gente vê hoje no mundo gospel, não no nosso, porque eu pelo menos não pertenço, né? Então, não pertenço, mas por isso que a gente vê muito no mundo gospel, né? Essas pessoas que têm muito pensamento errôneo acerca de Deus, porque porque o erro principal não é que ela tem um pensamento errado acerca de Deus, é porque aquele que escreveu aquela canção que ela está cantando já tem um pensamento errado acerca de Deus. Não tem um conhecimento bíblico, não tem um conhecimento sobre Deus. Então, esse é o entendimento que a gente deve ter, né? Porque às vezes tem muita gente que tem esse pensamento errado, né? Que aquele que canta, ele não deve ter um entendimento tão certo acerca de Deus. Muito pelo contrário, ele deve conhecer muito a palavra de Deus para poder produzir algo que realmente exalta a Deus e que vai ser cantado e vai se tornar automaticamente doutrina com aqueles que cantam, né? O que tu tá falando ali é basicamente um telefone sem fio, né? A pessoa entendeu errado e vai lá e ainda transmite errado para outras pessoas. Kennedy, bem isso. Por isso que eu falei, né, que não tem como falar desse assunto sem associar o ministro, porque o ministro tem uma grande responsabilidade nisso aí. Exato. Sim. Que é justamente o que Davi estava falando. Pode continuar. É o que faz com que a gente entenda por que tá mudando essa forma de ser evangélico no Brasil, né? Sim. Porque é justamente o que a gente tava falando, a gente já abordou sobre isso em podcasts anteriores. Cara, essa questão de pregações de autoajuda que vão diretamente de encontro, que o Ari falou aqui, quem te vê passar na prova e não te ajudou, é sempre colocando a pessoa como centro de tudo, né? A pessoa em si, o servo como centro, e colocando o rei como servo, tirando ele lá do trono e botando para baixo. Então a gente consegue ver que isso é uma distorção, cara, e tá na Bíblia. Quem vier pregar um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, tá pregando o evangelho errado, isso é abominável. Sim. Então a gente consegue entender que é uma imaturidade, cara, no meio cristão, de que tem muito cristão aí preocupado com alô diabo na logo da Coca-Cola, preocupado com a Hello Kitty aí, que é boneco do diabo, mas não para prestar atenção nos falsos profetas que estão dentro da igreja, nos falsos ministros que estão dentro da igreja. Eles estão preocupados com coisas lá do mundo e não se preocupam com o que está acontecendo aqui com a gente. Não, perfeito. E aproveitando a deixa mesmo nesse assunto, então tem 3 fatores. A questão do compositor, que tem uma cota gigantesca nesse assunto que estamos falando. A questão do ministro, que só replica, querendo ou não, só canta o que já existe.
Eu vou pegar o que o Davi falou com relação ao preparo. A terceira parte eu falo aí. Com relação ao preparo. Gente, o ministro precisa... Eu não vou... Primeiro, como cristão, cara, eu tenho que meditar. Cara, como é que eu vou alimentar os outros sendo que eu não me alimento? Isso é antagônico. Porque não faz sentido. Aí se torna um teatro. Porque eu vou meio que ensaiar música e o resto fica por conta da sorte. E tá errado isso. Querendo ou não... outra questão que me preocupa, no meio do louvor, tem a questão da ministração, né? Tem a ministração do louvor e tem meio que uma ministração da palavra no meio do louvor. Gente, é assustador as ministrações que muitas das vezes eu tenho ouvido, que eu tenho visto, pelo menos, em alguns lugares. Cara, a base da ministração tem que ser Bíblia. Cara, eu não tô numa palestra de coaching. Tem que ser Bíblia. Eu não posso simplesmente vir assim com aquela questão de estar envolvendo o emocional. Não, cara. O que vai dar base nas pessoas que estão me ouvindo, o que vai dar sustentabilidade é a palavra de Deus. O poder está na palavra, não nas minhas frases de efeito. O que nós não podemos desassociar é o que nós fazemos para os serviços ministeriais, as vocações, com a questão da essência da palavra de Deus. Tu vai pregar, tu vai ter que falar da Bíblia. Tu vai louvar, o teu louvor tem que ter a Bíblia. O louvor é a Bíblia cantada. Por mais que possa ter um louvor com uma linha mais poética, mas não vai fugir daquilo que Deus propõe no Evangelho. Essa tem que ser a preocupação do ministro. Para que o povo não fique cantando coisa que não tem nada a ver. Então, quando o ministro não tem essa preocupação da teologia do que está sendo cantado, leva as outras pessoas a errarem. Essa é a questão. Então, há que se ter uma base na palavra. Por mais que o cara não queira, eu não vou pregar e tal, mas tu canta, tu tem que estudar a Bíblia também. Como cristão, tu precisa meditar. Tu tá levando a igreja, a noiva do Senhor, a adorar o Senhor. Então, tu tem que estudar a Bíblia. A tua Bíblia não pode ser uma partitura. Então, o que está existindo? A supervalorização das ferramentas acima do que nós precisamos apresentar. É o talento acima do que eu estou fazendo ali, da proposta do evangelho em si, do que eu devo pregar. Sabe, vou dar um exemplo. É errado um pregador ter boa performance no que tens qual é a palavra? Oratória? Não é errado, mas quando a oratória está acima do que eu tenho que passar, bom, aí é o problema. Então, quando eu priorizo mais as técnicas vocais acima da essência de Deus e em Deus, aí torna-se um problema. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, esse é o meu parecer com relação a isso. Então, Ari, essa questão da performance, cara, é muito interessante porque muito do que tu tem falado sobre essa questão, muito, na verdade, do que a gente tem falado sobre essa questão do papel do ministro de louvor, né, de realmente ele levar os irmãos a adorarem a Deus, a estar num ambiente de culto de adoração a Deus, se dá muito pelo o que é contrário à performance, né, porque obviamente que dá para tu fazer, né, um ambiente de culto, entre aspas, digamos assim, utilizando somente técnica e performance e nada direcionado pelo Espírito Santo, né? Sim. Isso é muito óbvio, isso pode acontecer. Mas tu não acha que essa questão da performance, de muitas pessoas usarem a performance para simplesmente levarem as pessoas a um êxtase, entre aspas, não se dá muito por aquela questão que a gente já tratou, de não ter aquele tempo que tu falasse ali do deserto, aquele tempo de preparação, porque, por exemplo, quando a gente olha para Paulo ficou 14 anos sendo preparado para depois ele voltar e poder ir para o ministério, né? Realmente poder fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, tu acha que essa questão da performance não seria mais ou menos uma questão de antecipação do propósito de Deus? Eu super concordo. Eu acho
Tenho a certeza, tá, Davi? Porque há uma supervalorização da performance quando não há essência em Deus. O problema é quando o dom está acima do fruto, a ponte de apoio vai ser a performance, não a essência em Deus, não o caráter. Então, se a pessoa não tem raiz em Deus, vai se apropriar, vai se apoderar, vai se assegurar na performance. Então, o resultado final muda quando há uma prioridade, acima de tudo, no fruto do que no dom. Porque se eu coloco o dom acima do fruto, as minhas motivações serão erradas, com certeza, e o resultado final vai se tornar comprometido. Agora, quando o fruto está acima do dom, tem mais possibilidade de dar resultado. Porque tudo que nós formos fazer precisa passar pelo crivo da essência em Deus. Precisa passar pelo crivo do caráter. Porque se não existir uma essência, porque o que nós fazemos com Deus torna-se mais prioritário daquilo que nós fazemos para Deus. Comunhão acima de serviço. Eu preciso me encher do Senhor antes de eu pensar em ministrar. Porque eu vou ser um ministro vazio. Então, quando as prioridades são colocadas no seu devido lugar, aí vai ter resultado. Tanto para o que está ministrando, tanto para aquele que é ministrado. Porque o diferencial nisso tudo é a pessoa de Deus. Quando Deus está no centro desse projeto, vai dar resultado. Agora, se Deus não estiver no centro e for o meu dom que está coligado com a minha performance, eu posso até fazer barulho, mas não vai dar resultado espiritual que se espera. É bem a questão ali, né? Tu falou das prioridades, né? Como eu acabei de aprender aqui nesse podcast, né? O problema é que muitos dos ministros que estão à frente de alguma coisa aí não estão dando a prioridade pro Espírito Santo para se preencher dele, mas estão dando prioridade pro Larjan. Eu entendo que tudo tem a ver com prioridade. Não é errado a pessoa se sentir vocacionada por Deus. Não é errado a pessoa aspirar por um ministério. Porém, convém ter um preparo. Porque Davi só matou Golias em função daquilo que ele se tornou no secreto. Quando ele conseguiu matar o urso e o leão. Então, o problema é quando eu quero matar gigantes e eu não tenho um preparo para tal. Então, a gente só vai conseguir ter o resultado externo que Deus espera quando as nossas lutas internas forem bem resolvidas. As nossas lutas no secreto. Então, tudo envolve preparo. Preparo ministerial envolve a parte do homem em si e da parte que nós precisamos depender do Todo-Poderoso.